Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui em mais este culto da Jucade, nesta feita, encerrando esta temática do mês de março, o plano perfeito. E para nós darmos seguimento a este culto, início, a ministração desta palavra, eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio, em nome do Senhor Jesus. Te bendizemos, glorioso, majestoso Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos e congregados diante do Senhor. Desenvolvidos já os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora, Pai, também capacita-nos para que estejamos aptos a recepcionar essa palavra do Senhor já posta no coração do teu servo, presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, muito obrigado, meu pastor. Pois bem, amados do Senhor, vamos dar então seguimento para fecharmos esta temática e nós vamos fazer um resumo. Caso você tenha faltado algum dos outros 4 temas, eu vou só sintetizar para a gente poder ter um melhor entendimento daquilo que nós vamos falar esta noite. Amém, igreja? Então, no nosso primeiro sábado do mês de março, nós tivemos o nosso ministro Ed falando dentro do plano perfeito acerca da necessidade da salvação. E ele começou lá em Apocalipse 21, quando ele fala do plano de Deus para a humanidade, que o plano de Deus era um, o plano de Deus era que Deus habitasse com os homens, que ele tivesse intimidade com os homens, que os homens tivessem comunhão plena, absoluta, perfeita com Deus. E no versículo 3 do Apocalipse 21 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então ele fala que este era o plano inicial de Deus, mas o homem, pela sua escolha, pelo seu livre-arbítrio, pela sua liberdade, decidiu afastar-se de Deus, decidiu romper com Deus, decidiu afastar-se de Deus. O homem pecou e separou-se de Deus e distanciou-se de Deus. E o ministro Ed trouxe justamente isso. Ele nos mostrou a condição humana do pecador e a necessidade da salvação, a necessidade dentro deste plano perfeito de que o homem, uma vez que é pecador, uma vez que distanciou-se, uma vez que afastou-se de Deus, o Ed trouxe naquela ministração a necessidade de salvação para nossas vidas mediante a consciência de que nós nos afastamos, de que nós nos distanciamos de Deus. Romanos 3, 23. Nós vamos ler o 23 e o 24, só para corroborar com isso. Minha pastora, hoje é a pastora, hoje eu não tenho como errar o nome dela, não. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e precisam, e necessitam, todos pecaram. Foi justamente isso que o Ed colocou, que todos pecaram. O homem, ele não tem um só que falou: não, eu estou isento desta culpa, eu estou isento desse peso de condenação, desse peso de pecado que está sobre mim. O Ed foi claro e falou que todos se afastaram, todos perderam a presença gloriosa de Deus. E o texto diz, rapidinho, pastora: pois todos pecaram e carecem, e necessitam, e precisam da glória, da graça, da presença poderosa de Deus em suas vidas, já. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça do próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, Deus tendo feito homem, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Então o homem, ele tornou-se pecador, ele separou-se, ele se afastou de Deus, e o Ed trabalhou muito acerca disso, ministrou muito, nós entendemos e tomamos ciência da nossa condição de pecado, da nossa condição de erro, da nossa condição de falha, de que nós precisávamos de um resgate, de que nós precisávamos ser resgatados, ser tirados da forma em que nós estávamos vivendo, sermos transformados. E no segundo sábado veio a nossa pastora Nayuf abordando esse ângulo dentro do plano perfeito, trazendo o amor de Deus revelado, falando sobre, ela destacou esse amor incondicional de Deus para conosco. Ela trouxe esse amor e ela começou lá em João capítulo 3, versículo 16, e entrou também no 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna.
Versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, fosse salvo mediante ele. Perdão, amados. Então a pastora vem e fala desse amor incondicional de Deus, fala desse amor de Deus ao ponto dele se revelar para nós, trazer o Deus revelado, trazer esse amor manifesto para a humanidade, trazer esse amor para que nós viéssemos ser salvos mediante a graça deste amor. Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitando no meio dos homens, Deus estando juntamente com os homens. Então, dentro do plano perfeito, houve, mediante o amor incondicional de Deus, a sua humanização. Ele se humanizou, ele tornou-se Emanuel, Deus conosco, ele habitou com a humanidade. E a questão dentro deste plano perfeito é: qual o propósito de Deus ter se humanizado? E nós vamos entender isso quando vem a ministração do ministro Yuri, nós vamos já chegar lá. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Vamos entender então a questão da criação do homem. O homem foi criado, Deus tem um plano perfeito para ele, tem toda uma estrutura, tem uma história plena para ele, de gozo, de deleite, de prazer. Aí o ministro Ed explicou que o homem rompeu com Deus, quebrou, afastou-se, se distanciou dele. Deus olha para a humanidade e fala: bem, o homem está distante de mim. O homem não vai mais ter comunhão comigo, o homem não vai mais ter aproximação de mim. Mas Deus ama a humanidade de um amor tal que ele olha e fala: não, eu não criei o homem para isso. Eu criei o homem para ter intimidade comigo. Eu criei o homem para ter relacionamento comigo. Eu criei o homem para andar comigo, para se aproximar comigo, para dialogar comigo, para viver comigo. E o que acontece? Só para você entender o contexto do nosso ministro Yuri. O propósito dele ter se humanizado. Nós sabemos que na lei mosaica, a purificação se dava mediante o derramamento de sangue. Então, ano a ano, a família, o cabeça da família chegava até o sacerdote e levava o seu sacrifício, seja bode, seja carneiro, seja bezerro, seja pomba, levava até ele e falava: olha, eu estou trazendo esse animal para que ele seja morto, ele seja sacrificado, e através do seu sacrifício, a minha família, a minha casa vai ser purificada, vai poder voltar a ter relacionamento com Deus, vai voltar a ter, poder falar com Deus, vai poder voltar a trazer oferta ao altar de Deus. Vou colocar assim, que fica melhor, que Levítico explica melhor nesse ângulo. Vai poder voltar a trazer oferta ao altar de Deus. Hebreus 9:22 diz o seguinte: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Isso é lei estabelecida por Deus. Deus olha para a humanidade e não vê um justo, não vê um santo, não vê um homem puro. Porque o que acontece? Ano após ano, conforme o Yuri colocou, havia necessidade da família, do cabeça da família, ir até o sacerdote oferecer sacrifício, holocausto pela sua casa, para a remissão de pecado da sua casa. E Deus fala assim: não, eu preciso de um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno, absoluto, uma vez por todas, para que não seja necessário a pessoa ficar toda vez fazendo isso. Então eu preciso que alguém puro, santo, perfeito, imaculado, morra em favor de toda a humanidade. Ele procura e não encontra ninguém. Ele fala: já sei, eu vou me humanizar. Eu vou me tornar Emanuel, eu vou estar no meio deles e eu vou me sacrificar pela humanidade. Eu vou me tornar humano, humanitar, eu vou tornar-me Emanuel, Deus conosco, eu vou me sacrificar em favor da humanidade. Coloquei Hebreus 9:28. Já está. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, uma vez para sempre, o sacrifício de Cristo foi suficiente. O pastor pregou aqui uma vez, eu vou só repetir: Deus não vai mandar outro Emanuel para vir à terra, ele não vai se humanizar de novo, para que possa morrer novamente em favor da humanidade. Não vai.
O sacrifício de Jesus foi pleno, foi perfeito, foi uma vez por todas. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, não vai haver novo sacrifício de Cristo, uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Presbítero, está muitos, não está todos. Por quê? Porque nem todos o receberão. Por isso que o texto coloca muitos, porque nem todos o receberão. Tem aqueles que, apesar de Cristo ter morrido por seu favor, a seu favor, simplesmente o rejeito, o abandono, o ignoro. Então nós entendemos isso. Então, diante do que eu acabei de colocar, nós entramos no terceiro sábado, quando o ministro Yuri começa a falar. E ele fala justamente sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus e o seu papel como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai falar justamente sobre isso, sobre esse sacrifício. E ele começou, perdão, igreja, ele começou lá em Hebreus capítulo 10, e ele foi discorrendo dos versículos 1 até o versículo 4, ele falava justamente disso. Ele falava dessa ritualística, ele falava desse ritual que todo ano o cabeça da família tinha que ir até o sacerdote para poder sacrificar pelo povo, que isso era uma sombra, isso não refletia o que Deus tinha, até que Deus vem e apresenta o sacrifício perfeito. Ele se humaniza, ele torna-se Emanuel, Deus conosco, e através do seu sacrifício, uma vez por todas, como nós vimos aí, o homem tem a remissão dos seus pecados, o homem tem a possibilidade de ser resgatado, o homem tem a possibilidade de ser salvo. E o nosso ministro Yuri trabalhou 3 pontos acerca da crucificação. Ele trabalhou bem detalhadinho 3 pontos acerca do processo sacrificial de Jesus. Por que aconteceu da forma que nós conhecemos? Como o sacrifício foi entendido na ótica de Deus e para que esse sacrifício foi feito. Então, ele trabalhou passo a passo. Esses 3 pontos nós lembramos, não vou me debruçar sobre isso. Caso você não lembre, depois desse culto, arrasta para cima, que está aí. Foi a terceira pregação acerca do tema. E nós tivemos no sábado passado, anterior a hoje, o nosso ministro Lucas André. Já falando, Yuri vai até o sacrifício de Cristo e o ministro Lucas começa justamente na ressurreição de Jesus Cristo e a vida eterna. E o nosso ministro Lucas trabalhou a esperança da ressurreição e a promessa da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. E ele falou justamente disso, dessa ressurreição, dessa promessa de vida eterna. Ele iniciou lendo Lucas capítulo 24, ele foi do versículo 1 até o versículo 8, mas eu vou pegar o versículo 5 e 6, quando as mulheres vão até o sepulcro de Jesus. Elas se dirigem para ir até o sepulcro de Jesus. Quando elas chegam lá, elas veem o sepulcro aberto, o corpo de Jesus não estava lá, haviam 2 varões, 2 anjos, e elas, quando chegam até eles perguntam dela, eles falam para elas: por que procurais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E o ministro Lucas foi trabalhando a ressurreição, essa promessa da vida de Cristo, essa vida eterna que nós temos com ele. Ele foi trabalhando todos esses pontos, sábado passado, e foi glorioso para nossas vidas. Então nós entendemos que dentro desse aspecto, dentro dessa temática de plano perfeito, nós tivemos a necessidade da salvação, uma vez que o homem pecou, caiu, se separou de Deus. Nós tivemos este amor incondicional de Deus pelas nossas vidas, ao ponto de tornar-se Emanuel, Deus conosco, e não apenas vir habitar no meio de nós, mas se dar como sacrifício perfeito, pleno de Deus para nossas vidas, mas não o sacrifício que tem que ser repetido, mas o sacrifício uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados, daqueles que ainda vão nascer, daqueles que já se foram, e que esse mesmo Cristo morreu, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e tem promessa de vida eterna para nossas vidas. E hoje cabe a mim, pelo Espírito Santo e pela graça de Deus, falar nesse último tema sobre como que nós podemos aceitar e viver esse plano perfeito para nossas vidas. Como nós podemos já aceitar, receber e viver esse plano perfeito de Deus para nossas vidas. Sim, Luciano, eu entendi esse plano. Tem o sacrifício, tem o pecado, tem o amor, tem o sacrifício, tem a ressurreição. Como é que esse plano me insere? Como é que eu recebo esse plano? Como é que eu estou inserido? Como é que eu estou dentro desse plano perfeito de Deus para nossas vidas? Como é que eu recebo isso? Como é que eu faço parte deste processo? Amém, igreja? Agora sim. Agora nós vamos ler João, isso aqui foi só uma introdução, tá bom? Agora nós vamos entrar na palavra. João capítulo 1, Evangelho de João 1, versículo 12.
Pastor Afrânio pregou isso recentemente numa doutrina, tá bom? Os que acompanham o canal, os que vêm aos cultos, estão inteirados do que eu estou falando. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vou repetir, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus Cristo. A todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Doutrina do pastor Afrânio, palavra de Deus aí? Não. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia é clara, ela não erra. Então, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o quê? Aos que creem no seu nome. Esses que creem no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para nós termos filhos de Deus, nós temos que receber Jesus como nosso Senhor e crer. Aqueles que creem, tomam posse disso. Romanos 10, 9 e 10. Vamos ler primeiro 9. Liga aquela passagem anterior de João 1,12 com essa. Liga essa passagem aqui com essa outra que nós vamos ler. Pode colocar, minha pastora. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pode segurar, minha pastora, serás salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Por que quando pastor Afrânio batiza os irmãos, quando eu batizo os irmãos lá na Vila do Equador, aqui na igreja mesmo, antes da gente batizar, a gente pede que eles repitam essa palavra, porque a pessoa tem que ter consciência daquilo que está fazendo. Tu creres, tu recebes Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, creio, recebo. Tu creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu creio, então tu serás salvo. Então nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa consciência em nós. Segue, minha pastora, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, para a confissão de pecado, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando nós confessamos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, crendo no nosso coração, confessando com a nossa boca, nós estamos recebendo, nós estamos vivendo, nós estamos aceitando este plano perfeito de Deus para nossas vidas. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, esse plano perfeito torna-se uma verdade em nós, torna-se uma verdade do nosso